Oi, gente. Esse é o curso de Química Inorgânica Básica. Eu sou a professora Raquel Mandrini e essa é a continuação da aula de Teoria do Campo Cristalino. Essa aula é o último tópico da disciplina de Teoria do Campo Cristalino, onde nós vamos abordar um pouco dos fatores termodinâmicos. Fiquem, então, com o resto dessa aula. Muito bem. Vamos só falar um pouco de evidências termodinâmicas. Como que termodinamicamente a gente sabe que a TCC ela é uma teoria bem aceita e bem fundamentada. A primeira evidência termodinâmica que a gente tem, que a gente vem falando aqui o tempo todo, é de magnetismo, né? Que a gente não conseguia provar antes, sem as teorias de ligações, mas aqui a gente consegue provar se ele é diamagnético ou paramagnético segundo o seu desdobramento do campo. Um que eu não coloquei aqui, que eu esqueci, é a cor, né, gente? A gente consegue corroborar a cor observada com a cor que a gente vê daquela transição dB. Então, é uma evidência termodinâmica que a teoria do campo cristalino é um conceito bem aceito aí para a gente. Outra coisa que corrobora com a teoria do campo cristalino são os efeitos experimentais do Ian Teller. De fato, a gente consegue comprovar que Ian Teller estava certo, porque o campo foi alongado ou achatado, e a gente prova isso com raio-x e etc. Agora, uma coisa importante que eu quero mostrar para vocês é porque a estabilidade termodinâmica de número de oxidação alto, ela é comprovada até mesmo em situações corriqueiras. Por exemplo, cobalto 3+, para ele ser reduzido a cobalto 2+, isso é desfavorecido, né? Geralmente a gente está numa atmosfera oxidante, o cobalto 3+, ele geralmente é mais estável que o cobalto 2+, e eu vou mostrar para vocês pela TCC como que isso é verdade. Cobalto 3+, geralmente é D6 de spin baixo, campo forte, como a gente viu lá atrás, e o cobalto 2+, geralmente é D7 de spin alto. O cobalto 3+, a energia de estabilização do campo cristalino é menos 24 dQs mais 2Ps, duas energias de emparelhamento. O cobalto 2+, a energia de estabilização é menos 8 dQs. Aqui a gente já vê que, aparentemente, o valor de cobalto 3+, é mais favorecido, porque vale 24 dQs, mas retirando a energia de dois emparelhamentos. No geral, deve ser mais favorecido. Aí, quando eu pego a conversão de cobalto 3+ para cobalto 2+, a gente vê que ela não é favorecida pela energia de estabilização do campo cristalino. A energia de estabilização do campo cristalino me mostra que cobalto 3+ é mais estável que cobalto 2+. Vamos ver, então, como que fica isso. Aqui eu tenho uma reação com cobalto, com complexos de cobalto, com a água, com a amônia, a etileno de amina e cianeto. Se vocês não lembram, volta lá atrás na série espectroquímica. A água é um ligante de campo fraco, a amônia é campo forte, etileno de amina mais forte ainda, e cianeto um dos mais fortes, um campos mais fortes que a gente tem. Eu vou tentar dar um elétron para todos esses complexos, reduzindo, então, o cobalto 3+, a cobalto 2+, porque quem vai receber elétron ali é quem está com o orbital vazio. Quem tem orbital vazio é cobalto, né? E é um centro positivo, né, gente? A água é um centro negativo. Então, quem vai receber o elétron vai ser o meu cobalto. Então, o cobalto passa para 2+. Quando aqui eu tenho um ligante de campo fraco, olha só, essa energia é de 1,84 volts, é uma energia positiva, está me dizendo que sim, essa reação pode acontecer. Mas quando eu começo a aumentar o meu campo, se eu aumento o meu campo, ou seja, eu estou aumentando o valor de 10 dQ, então se eu aumento o meu campo, eu estou aumentando isso aqui. Eu começo a ver que essas reações, elas não são favorecidas, elas começam a ter que gastar energia, precisa absorver energia para que ela aconteça. Por quê? Aqui eu estou aumentando o meu campo, né? Eu aumento o meu campo, então eu aumento o meu 10 dQ. Se eu aumento o meu 10 dQ, eu estou aumentando muita energia do campo cristalino. Então, eu desfavoreço de fato que essa reação ocorra. Então, se eu aumento o meu 10 dQs, meus valores de 10 dQs, cada vez fica menos favorecido termodinamicamente essa reação. Então, de fato, prova que a teoria do campo cristalino, ela é verdadeira, né? Ela, de fato, existe um desdobramento daquele campo e esses valores são coerentes com o que a gente observa na prática.
Muito bem, então vamos fazer algumas considerações sobre a teoria do campo cristalino. Ela justifica muitos comportamentos importantes, né, como a gente acabou de ver, justifica cor, magnetismo, oxidação, né, número de oxidação de metal, justifica a distorção de geometrias perfeitas. Então, ela é uma teoria que, ok, a gente vai usar ela por muito tempo para justificar os compostos de coordenação. Porém, a realidade física do modelo ela não é satisfatória, porque os ligantes são considerados cargas pontuais. E a natureza da ligação é estritamente iônica, né? Eu estou dizendo que uma carga positiva está atraindo uma carga negativa. E a gente sabe que essa natureza é uma ligação que tem caráter covalente coordenado. O que isso quer dizer? Um caráter covalente de compartilhamento de par de elétrons, mas obviamente com uma componente iônica ali, porque eu já conversei sobre isso com vocês. Toda ligação covalente, ela tem uma componente iônica e toda componente iônica tem uma componente covalente. Então, esse tipo de situação que considera estritamente iônica ou estritamente covalente, ela não é satisfatória, ela falha em algum momento. Né? E essa falha vem justamente por isso. Primeiro, que ela considera todo ligante como um ponto, ou seja, como se ele comportasse de forma igual, e jamais, né, gente? Um cloreto não se comporta igual a uma piridina, por exemplo, são ligantes totalmente diferentes. Então, isso é uma falha da teoria do campo cristalino. Apesar dela ser ótima, a gente usa ela muito, a gente justifica muitas coisas com ela, ela tem falhas. Isso que eu quero mostrar para vocês nesse momento. E o ponto importante da TCC é isso, olha, ela justifica a série espectroquímica, mas ela não é capaz de explicar. Ela não é capaz de explicar, por exemplo, a diferença de força da água para o meu... Opa, é H2O. Da minha água para a minha hidroxila. Vou voltar lá só para mostrar isso para vocês, rapidinho, na minha série espectroquímica, isso é importante. Lá na minha série espectroquímica, vou chegar, só um minuto. Estou chegando. Na minha série espectroquímica, olha só, aqui tem uma. O OH- é mais fraco do que a água. A gente pensa em natureza de ligação. Então, lembrem disso, tá? A minha hidroxila é mais fraca que a água. Vamos voltar lá, porque eu quero um quadrinho branco. Só para a gente acabar. Quando a gente natureza da minha ligação, eu estou falando de alguém que é um ácido de Lewis com uma base de Lewis, formando um complexo. Essa é a ideia, né? E aí, quando eu tenho a minha base de Lewis OH- e eu tenho a água, a gente parte do pressuposto que o OH- é muito mais efetivo nessa reação do que a água. Mas aí, quando vem na série espectroquímica, ele é mais fraco do que a água. A TCC não consegue explicar isso. Ela corrobora, ela mostra que, de fato, os meus complexos que têm hidroxila como ligante, ele é o de campo mais fraco do que a água, mas ele não sabe justificar. Ele não justifica, ele só prova, fala, não, o OH- é mais fraco do que a água, mas ele não consegue explicar. E aí, de fato, a gente precisa de uma nova teoria para tentar justificar essa série espectroquímica, que a gente vai para a teoria do orbital molecular. Mas a teoria do orbital molecular, ela é gigantesca. Ela tem uma disciplina só para ela, que é a disciplina de elementos metálicos, que é a próxima disciplina que vocês vão fazer. A disciplina de elementos metálicos, ela pega basicamente a teoria do orbital molecular para justificar essas coisas que a gente não consegue, para a gente ver as nossas espectroscopia, para a gente ver nossas tabelas de caracteres, que são muito baseadas na teoria do orbital molecular. Então, a gente para a nossa disciplina aqui. Até aqui, a gente sabe que a gente tem uma teoria que é satisfatória, que a gente consegue justificar muitos comportamentos e ela é bem ok. Porém, ela tem uma falha e essa falha vai ser justificada depois para vocês. Muito bem, era isso que eu queria falar hoje com vocês. A gente acaba aqui a nossa explanação sobre teoria do campo cristalino. E vocês têm uma lista de exercícios já que vai unir todos esses conceitos. Tem efeito Ian-Teller, tem quadrado planar, tem campo forte, campo fraco, spin alto e spin baixo. E aí a gente volta na próxima aula tirando dúvidas desses exercícios. Ok, gente?